Olá, queridos e queridas, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, por essa oportunidade de poder estar ministrando ao seu coração e cooperar com a sua formação e com a sua capacitação. Eu sou o pastor Alan Ximenes, atualmente sou presbítero da 7ª região, cedido à Igreja Metodista no Paraguai. E mais uma vez, é um privilégio de nós estarmos juntos aqui e conversarmos um pouco, tratarmos um pouco acerca de assuntos pertinentes ao crescimento e ao desenvolvimento da igreja. E hoje eu quero convidar você primeiramente, a pegar a sua Bíblia aí, um bloco de anotação, uma caneta, um lápis, e nós vamos um pouco conversar sobre liderança corajosa. Esse será o tema nosso de hoje, liderança corajosa. Pega a sua Bíblia e abra em Jeremias capítulo 1, versículo 7. Jeremias capítulo 1, versículo 7. O texto bíblico ele diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Nossa primeira parte no curso de liderança, de liderança corajosa, está baseada em uma das maiores realidades, mais fortes realidades bíblicas. Qual é? Deus é um Deus de chamado. E em boa parte dos chamados que Deus faz em toda a Bíblia, muitos dos que foram chamados por Deus se viam como incapazes de fazerem esse chamado, de cumprirem esse chamado. Inúmeras pessoas, como por exemplo Moisés, Gideão e o próprio Jeremias, homens que hoje nós celebramos os frutos, mas no início da sua caminhada, no início do seu chamado, eles mesmos não acreditavam na sua liderança, não acreditavam no seu chamado. E dentro desse primeiro ponto, o primeiro ponto que eu quero tratar é que Deus é um Deus de chamados. Podemos afirmar biblicamente que Deus é um Deus de chamados. Desde o início da criação, o chamado está presente nas Escrituras e na vida dos seres humanos. O primeiro chamado que nós encontramos na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde o texto bíblico ele vai dizer o seguinte: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus chama o ser humano para que este tenha domínio sobre. Essa palavra domínio é uma palavra-chave nesse versículo 26. Porque a palavra domínio, além da própria palavra dominar, ela significa submeter e governar. Então nós poderíamos dizer que o primeiro chamado que Deus estabeleceu para a raça humana, para o ser humano, para Adão, foi o chamado de governo, foi o chamado de governar. Essa palavra domínio, aqui no hebraico, ela significa, além do próprio dominar, submeter-se e governar. Ou seja, Deus estabeleceu esse chamado de liderança, esse chamado de governo sobre o ser humano. Essa ordem de governo, este chamado de governar, ele inclui outras medidas dessa liderança, desse governo. Se você for aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, o texto diz que Deus dá uma ordem para o ser humano. Qual é? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. O primeiro chamado do ser humano foi o chamado do governo. E esse governar vem com esses princípios da fecundidade, multiplicação, enchimento e sujeição. Então, dentro desse chamado de governo, dentro desse chamado de liderança, vem também esses princípios, vem também acompanhado desse chamado, a fecundidade, a multiplicação, o enchimento e a sujeição. Compreendemos então que o chamado à liderança, o chamado ao governo, vem acompanhado também dessas ordenanças que poderíamos chamar de princípios de governo. Por que todos podem liderar? Essa seria a grande pergunta nossa.
Por que todos podem liderar? Porque temos por início esse chamado bíblico de governo. Agora, ter o chamado para liderar, e aqui eu quero chamar a sua atenção em relação a isso. Ter o chamado para liderar, para governar é uma coisa. Ser um bom líder e governar bem é outra. Ter o chamado de líder é uma coisa. Agora, ser um bom líder é totalmente diferente. Ponto 2. Desenvolvimento do líder em potencial. Todos podem liderar, mas nem todos podem ser líderes. Parece ser contraditório ao primeiro ponto que eu falei, mas na verdade não é contraditório, porque como eu já disse, todos nós podemos liderar, todos nós podemos governar, mas isso não significa que eu serei um bom governador e um bom líder. Por isso eu quero repetir aqui, todos podem liderar, mas nem todos podem ser líderes. Parece ser contraditório, mas é uma grande verdade e verdade bíblica. Assim como existem exemplos de personagens bíblicos que foram chamados por Deus e não se viam capazes de exercer o seu chamado, há homens e mulheres que foram chamados por Deus, mas não concluíram a sua vocação. Homens e mulheres com muito potencial, mas que foram derrotados e estagnados em seu chamado à liderança, principalmente pela questão do caráter. O caráter é um ponto principal e primordial no nosso desenvolvimento de liderança. Então, antes mesmo de nos preocuparmos com a posição da nossa liderança, nós precisamos fazer uma pergunta pessoal: como está o meu caráter? O desenvolvimento de um líder em potencial passa pelo seu caráter. O caráter de cada um de nós será testado um dia mais cedo ou mais tarde. Assim como muitos exemplos bíblicos, tal qual Jesus no deserto. Jesus no deserto, ele foi testado no seu caráter. Dentro desse ponto 2, nós poderíamos colocar aí a letra A. Jesus foi tentado no seu caráter. Em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. O interessante aqui é que a palavra tentado nesse texto significa passar por um teste de virtude, caráter e fé. Então Jesus ele foi testado na sua virtude, na sua fé e no seu caráter. E o que me chama a atenção aqui na tentação de Jesus é que Jesus ele venceu o deserto através do seu conhecimento da palavra. Ele venceu no deserto por conta da firmeza do seu caráter, mas o interessante é que antes do deserto veio o Rio Jordão, veio o batismo de Jesus. E no batismo, ele poderia ali começar o seu ministério. Ele teria vários pontos positivos para o início do seu ministério. Primeiro, ele teve um encontro com João Batista, que era um profeta muito conhecido naquela época, o grande profeta João Batista. Segundo, possivelmente, havia muitas outras pessoas ali. Terceiro, ouviu-se uma voz do céu, o sobrenatural aconteceu ali. Uma voz do céu se ouviu dizendo: "Este é o meu filho amado, que tenho muito prazer." E também se viu o Espírito Santo em formato de pomba descendo sobre Jesus. Então, o Jordão era um grande palco para o início do ministério de Jesus. Mas Jesus não escolheu o palco. Jesus esperou o caráter dele ser testado. Jesus teve primeiro o caráter dele testado para depois começar o seu ministério. Então, para que eu tenha uma liderança desenvolvida, eu preciso ter o meu caráter testado, tratado e transformado. Vou repetir aqui. Para que eu comece o meu ministério, a coisa mais importante para mim precisa ser o meu caráter ser testado, tratado e transformado. O desenvolvimento da minha liderança, para uma liderança saudável, começa no meu caráter saudável, no meu caráter testado, tratado e transformado. O líder bíblico é um líder de caráter transformado, de um coração ensinável e dependente de Deus. Talento, queridos, não é tudo.
Existe um livro chamado Talento Não É Tudo, de John Maxwell, é uma das grandes vozes acerca da liderança no mundo, e ele, usando uma frase de um dramaturgo francês, ele diz assim, esse homem, esse dramaturgo: tenha sucesso e sempre haverá tolos para dizer que você tem talentos. Então você pode ter o talento de liderar, mas antes desse talento ser manifestado, ou ele já está sendo manifestado, você precisa tratar o seu caráter. Talentos são importantes, mas não é a principal parte. Você precisa e deve desenvolver os talentos naturais que tem, mas não pode excluir a necessidade de trabalhar o seu caráter. Desenvolvimento de líderes em potencial passa primeiro pelo caráter. Muitos pastores e demais líderes erram muito nesse ponto. Vão mais pelos talentos aparentes do que pelo caráter e acabam flertando com o fracasso quando este não se torna uma realidade. É aquela velha história: poxa vida, mas fulano pregava, fulano ministrava louvor, fulano cuidava de célula e ele fez isso, ele deixou isso acontecer. Como aconteceu isso? Geralmente porque nós, líderes, somos muito levados pelos talentos. E talento não fala de caráter. Talento não fala de caráter. Letra B, dentro desse segundo ponto de desenvolvimento da liderança. Ame pessoas. Queridos, quantos líderes que nós conhecemos, quantos líderes que existem que não amam pessoas? Isso também parece ser, como eu já falei, muito contraditório, mas é uma realidade. Existem líderes que não amam pessoas. Confundimos muito, essa questão do amor, porque também amar não significa falta de exortar. E aqui está uma grande confusão. Por a gente amar, nós não exortamos as pessoas. Nós não tentamos ajudá-las a corrigir a sua caminhada, a corrigir a sua trajetória. Então, parece um pouco estranho, mas existem líderes que não amam pessoas. Pessoas precisam ser amadas tanto para a ativação da liderança dela, quanto para a exortação. E eu quero aqui repetir: confundimos muito essa questão do amor e da exortação. Na verdade, um amor sem exortação não é amor, é negligência. E nós seremos cobrados se não exortarmos os erros na caminhada das pessoas às quais nós lideramos. É muito interessante um texto que eu queria compartilhar bem rapidamente, em Gálatas capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 14, é um texto que vai contar a história de que Paulo, ele resiste Pedro à cara. E Paulo, ele não resiste Pedro à cara, Tem ali um conflito entre Paulo e Pedro, porque Pedro não concordava com a pregação aos gentios. Paulo exorta Pedro porque Pedro, na presença dos gentios era um e na presença dos judeus convertidos era outro. Pedro não exortava os judaizantes no meio da igreja. Então, Paulo está exortando Pedro ali, na verdade, o seguinte: Pedro, você está vivendo uma vida hipócrita. Você está cedendo à hipocrisia. Então, Paulo, como um amigo, Paulo, como um líder, Paulo, como alguém que amava Pedro, exorta para que Pedro corrija a sua trajetória. O desenvolvimento de um líder passa pelo amor que ele tem pelas pessoas, reconhecendo que ele mesmo é limitado e os demais também serão. Desenvolver uma liderança significa desenvolver a capacidade de utilizar o seu potencial ao máximo com ética e integridade. Não existem líderes prontos, assim como também não existem seres humanos prontos. Há seres humanos sempre em formação e em transformação, assim também como líderes. Um bom desenvolvimento de liderança passa por um coração pronto para amar, e este coração não pode ser negligente. Então, ame pessoas. Letra C, busque capacitação. Para mim isso aqui também é um ponto bastante importante, porque tem muitas pessoas que confundem unção com capacitação. A unção de Deus
Porque nós somos líderes espirituais, lógico, a unção de Deus é muito importante e necessária, mas nós também precisamos de capacitação. A unção, ela não negligencia a capacitação, ela não oculta a capacitação. Então, um bom desenvolvimento de liderança vem também com uma boa capacitação e uma boa busca por capacitação. Uma boa liderança passa também por uma boa capacitação. Essa capacitação não é somente uma faculdade, cursos e seminários, ela também vem de ouvir pessoas certas. E isso aqui significa discipulado saudável. Então você precisa fazer uma faculdade, você precisa estudar, você precisa fazer um seminário, você precisa fazer um curso, mas você também precisa aprender a escutar as pessoas. E não somente escutar as pessoas, mas escutar as pessoas certas. Muitos que já estão em funções de liderança poderiam estar muito mais longe, mas não estão porque lhe faltam capacitação, ou até mesmo o desejo de capacitar. Então, um bom líder, ele precisa, para desenvolver a sua caminhada, de uma boa capacitação. Capacitação de estudos e capacitação de escutar as pessoas certas. Dentro dessa liderança de jovens, dentro desse desenvolvimento de liderança corajosa, né? Não só de liderança de jovem, mas liderança num contexto total da igreja, dessa liderança corajosa, eu quero falar da parte 2, o líder servo. O líder servo. E uma coisa que eu queria comentar aqui, nós precisamos ter coragem para sermos um líder servo. Nós precisamos de coragem para ser um líder servo. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28, Jesus ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa aqui é a primícia de um líder servo. Mateus 20, do versículo 26 ao 28. Precisamos ser líderes corajosos. E essa coragem deve estar revestida da compreensão do seu tempo. Eu gosto muito de um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que vai nos contar a história dos filhos de Isacar. O texto bíblico vai dizer que os filhos de Isacar, eles eram conhecedores do seu tempo para ajudar o povo de Israel no que eles deveriam fazer. Os filhos de Isacar conheciam o tempo, eles estavam situados no seu tempo. O que isso significa? Isso significa que líderes corajosos, líderes servos, precisam ser atualizados. E o que isso significa? Essa atualização da liderança serva, essa atualização de uma liderança corajosa, significa ser uma liderança relevante. Existem líderes que não conseguem trazer respostas para as pessoas porque estão desatualizados do seu tempo. São líderes que não buscam conhecimento e discernimento e diante dos dilemas das pessoas não conseguem ser líderes relevantes. Não consegue, por exemplo, nós que lidamos com jovens e adolescentes, não conseguimos alcançar o coração dos jovens e adolescentes, por quê? Porque nós estamos desatualizados. Não sabemos como está a internet, não sabemos os jogos que eles jogam, não sabemos a cabeça do jovem adolescente. Nós achamos, e aqui eu tomo liberdade de falar isso no nosso curso, nós achamos que o único problema da juventude continua sendo a sexualidade. E hoje nós vivemos um tempo, irmãos, numa sociedade que esse não é o único problema da juventude. É um dos problemas, mas não é o único. Por exemplo, nós estamos diante de uma sociedade onde que muitos jovens e adolescentes já estão tomando desde cedo remédio controlado para dormir. Sofre de ansiedade, sofre de depressão, e nós como líderes corajosos, nós como líderes atualizados, assim como os filhos de Isacar, precisamos entender o nosso tempo. Precisamos trazer respostas relevantes e atuais para as pessoas. Atos 2,37, eu gosto muito desse texto porque vem ao encontro dessa questão de um líder atualizado. Ele vai dizer que Pedro, ele vai dizer, melhor dizendo, que Pedro havia pregado, e o versículo 37 diz que a multidão que escutou Pedro pregar, chega para Pedro e diz assim, Atos 2,37,
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Existia uma pergunta diante da pregação de Pedro, e Pedro responde com atualidade, com atualização, aquela resposta, aquela pergunta da multidão. Então nós precisamos ser, nesse líder servo aqui, líder servo é um líder atualizado, que alcança com respostas o coração das pessoas. Então, eu preciso ser a resposta e eu preciso trazer a resposta, ok? Líder servo, ponto 1. Os filhos de Zacar estavam ali não para lutarem por eles mesmos, mas para guerrearem por Davi e ele próprio e pelo próprio povo. Havia um propósito em comum. Os filhos de Zacar tinham um propósito em comum. Logo depois do relato da tribo de Zacar, tem um outro relato que eu gosto bastante, que é o relato da tribo de Zebulon. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33, vai dizer que de Zebulon, os capazes para sair à guerra, providos de todas as armas de guerra, 50.000 homens, destros para ordenar a batalha com ânimo resoluto. Eu gosto muito da tradução da Bíblia, a Mensagem, que ela diz assim: de Zebulon, 50.000 guerreiros, experientes, bem equipados e leais. Experientes, bem equipados e leais. Assim como os filhos de Zacar estavam ali para servir o exército de Davi e para se juntar e apoiar o seu próprio povo, com relevância, os filhos de Zebulon também estavam ali. Não somente para servir com espadas, para servir com força, mas eles estavam ali para servir o povo com experiência, bom preparo e lealdade. Então, dentro desse ponto 1 aqui, o líder servo, ele é um líder que ele precisa buscar um discernimento, ele precisa buscar uma experiência e ele precisa ter um bom preparo e leal. E principalmente essa última palavra aqui, ser leal. Um líder servo é um líder com lealdade. Eu preciso, com lealdade, realizar o meu serviço, realizar a minha missão. Jesus, ele foi um líder servo. Jesus, ele foi um líder servo porque ele foi um líder fiel ao seu chamado. Ele foi fiel ao chamado e ao projeto do reino dos céus. O que é ser, então, um líder servo? O que é ser, então, um líder servo? Primeiro ponto dessa parte aqui. A missão e o servo. Não tem como a gente fechar, queridos, com poucas palavras, essa questão do líder servo. Mas existe uma característica para mim muito importante do líder servo, é que nós precisamos compreender como líder servos que a minha missão é maior do que eu mesmo. Um líder servo, ele vai compreender que a missão dele é maior do que ele mesmo. A missão, ela está acima do missionário. A missão, ela está acima do missionário. Isso não significa, e aqui eu quero bem explicar isso, porque tem muita falta de compreensão nesse ponto, isso não significa que eu vou ser negligente com a minha família, negligente com a minha saúde, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, negligente com outras áreas da minha vida, porque eu tenho uma ordem, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão e eu tenho que cumprir. Não, isso não pode ser um álibi para nós. Mas nós precisamos compreender que o meu chamado está acima das minhas dos meus desejos, dos meus planos pessoais, porque eu sou um servo, Jesus, ele vai dizer em João capítulo 4, versículo 34, na versão da Bíblia, a Mensagem, ele diz o seguinte: a comida que me mantém vivo, eu gosto muito dessa tradução, a comida que me mantém vivo é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir o que ele começou. Então, foi Deus que começou essa missão, foi Deus que começou essa obra e ele me ordena a concluir essa obra e concluir essa obra em amor. Ao olhar esse versículo, Jesus estabelece que fazer a vontade do Pai era maior do que ele mesmo. A questão aqui não é somente concluir a obra daquele que me enviou. O Pai não era somente a prioridade, o Pai era a base. Então aqui tem um segundo ponto que eu quero compartilhar com você,
que eu chamo de fator sinergético ou fator sinérgico. O que é isso? Muitos de nós temos a visão equivocada sobre prioridades. Prioridades não é somente uma lista de 1, 2, 3, como muitos de nós fazemos. Se fizermos isso, nós corremos o grande risco de negligenciar uma coisa e fazer outra, porque a nossa tendência humana é compreender que prioridade seria como fosse um guarda-roupa com várias gavetas, ou um armário de cozinha com várias gavetas. Eu abro essa gaveta, fecho outra, abro essa gaveta e fecho outra. Então, prioridade não é uma listinha de 1, 2, 3. Quando nós falamos de prioridade, sempre imaginamos essa listinha, mas na verdade, prioridade não é uma simples lista, entre aspas. Prioridade é reconhecer a nossa base e o nosso fundamento. Por isso, Jesus, ele não é somente a nossa prioridade. Jesus, ele é a nossa base, o nosso modelo e o nosso fundamento. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, segundo a graça de Deus, que me foi ortogada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, queridos, o que é esse fator sinergético? É eu entender que o cristianismo, ele não começa pelo topo, ele começa pela base. Então, eu quero trabalhar um pouquinho bem rapidinho sobre essa questão da sinergia. O que é a sinergia? Sinergia, ela é um trabalho ou esforço para realizar uma determinada tarefa muito complexa e poder atingir o seu êxito no final. Sinergia é o momento em que o todo é maior que a soma das partes. É quando dois objetos ou até mesmo duas pessoas agem da mesma forma para atingir um determinado objetivo. Então a gente poderia entender aqui que a questão não é uma torre, não é uma escala, é um círculo, por isso é sinergia. E esse círculo, ele tem uma base, a base é Jesus. Então eu tendo Jesus como base, as outras áreas da minha vida vão ser influenciadas por essa base. Então, eu tenho a área da minha família, eu tenho a área da minha saúde, eu tenho a área do meu próprio chamado, eu tenho a área da minha missão, mas a minha base é o Senhor, a minha base é Jesus, e eu tendo essa base no meu fator de sinergia, as outras áreas da minha vida serão influenciadas. Por isso eu quero repetir que no cristianismo, você não começa pelo topo, e sim pela base. O que acontece, por exemplo, quando a gente constrói uma casa sobre a rocha? Ela não se move, por quê? Porque ela está construída sobre uma base. Sobre uma base. Então, quando eu construo a minha vida no fundamento que é Cristo, as outras áreas da minha vida são atingidas em um modo positivo e assim transformado. Então, não são várias gavetas, irmãos. Não são várias gavetas. É uma sinergia tendo um fundamento. Então, tudo está sendo trabalhado de uma forma transformadora, de uma forma impactante, porque eu estou sobre um fundamento que é Cristo Jesus. Então a questão não é uma lista de prioridade, mas um entendimento de fundamento. Um líder servo trabalha com sinergia com Deus. Um líder servo trabalha com sinergia com Deus. O ponto 3, forjando uma equipe serva. Qual é um dos maiores segredos para formarmos uma equipe serva? Olhando para a Bíblia, João capítulo 15, versículo 2, o texto bíblico vai dizer que todo ramo que estando em mim, ou seja, em Jesus, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Toda equipe serva precisa ter a motivação correta. Você não consegue animar, incentivar e não tem gana de investir em alguém que não tenha a motivação correta. Aqui em João capítulo 15, versículo 2, Jesus está falando justamente sobre isso, sobre a motivação. O interessante é que todos os ramos estão conectados a Ele, mas nem todos estavam frutificando, ou nem todos vão frutificar. O que isso significa? Eu posso estar compreendendo, eu posso estar até ligado a Jesus,
mas isso não significa que eu estou conectado ao ponto de torná-lo a minha motivação. Então, motivações corretas geram frutos corretos. Motivações erradas geram frutos errados. Motivações corretas geram frutos corretos. Motivações erradas geram frutos errados. Então, eu forjo uma equipe serva mediante ao tipo de motivação que eu estabeleço para ela. E a nossa motivação como líder espiritual é Jesus. Uma equipe serva, ela precisa também de 3 pontos importantes. Primeiro, dedicação, sacrifício mútuo e acreditar que é possível. Estes são um dos elementos de uma equipe serva para mim. Dedicação, eu preciso me dedicar, eu preciso entender que o sacrifício é mútuo, todos estão ali para um tipo de sacrifício, e eu também preciso compreender que eu tenho que acreditar no meu projeto. Eu não posso caminhar sem acreditar no projeto, e eu não consigo caminhar com pessoas que não acreditam no projeto. Então, para termos uma equipe boa, nós precisamos ter uma equipe que acredite no projeto. Acredite no projeto. E o que paralisa um líder? O que pode paralisar um líder? Isso é muito importante a gente falar. Muitas coisas podem paralisar um líder. Eu poderia aqui listar inúmeras. Eu quero colocar aqui 5 coisas para mim que são importantes e que podem paralisar a vida e o desenvolvimento de um líder. A primeira delas é não cuidar da minha vida espiritual. Muitos já erram em fracasso aqui. Negligenciar a nossa vida com Deus, o nosso secreto de oração, é a morte de muitos líderes. Porque nós pensamos, queridos, que trabalhar para Deus significa estar com Deus, e as duas coisas não são necessariamente as mesmas, não necessariamente caminham juntos. Eu posso até estar trabalhando em nome de Deus, mas não significa que Deus está comigo. Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual. O que me chama muita atenção em Lucas capítulo 11, versículo 1, é o pedido que os discípulos fazem a Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, ensina-nos a orar. Charles Spurgeon, em uma das suas inúmeras frases, ele vai dizer: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Um líder servo é um líder espiritual. Segundo ponto que pode prejudicar a caminhada de um líder: a falta de cuidado com a sua família. A família do líder faz parte do fator de sinergia que nós falamos uns pontos atrás. Tendo Deus como base dessa sinergia, eu vou trabalhar nele para que a minha família esteja estruturada e que juntamente comigo possamos cumprir a vontade de Deus. Da mesma medida que eu preciso trabalhar no Senhor para que a minha família esteja estruturada ou caminhando para tal estrutura, eu também não posso usar a minha família como justificativa para não me comprometer com a minha missão e com o meu chamado. Tem um texto bastante interessante em Lucas capítulo 14, versículo 16 ao versículo 20, que vai dizer que um certo homem havia convidado algumas pessoas, e 3 daquelas pessoas deram desculpas. E o que eu acho interessante é que as 3 desculpas que eles deram tem um pouco a ver com o contexto familiar. O primeiro havia comprado uma propriedade e não poderia ir aceitar o convite por conta daquilo. O outro havia comprado uma junta de bois, e o outro havia casado. Então são 3 que, assim, de uma certa forma, tem um contexto familiar, né? Então nós não necessitamos usar a nossa família como justificativa, e nós precisamos cuidar da nossa família. Terceiro ponto: cuide da sua saúde. Aqui também tem muitos líderes que erram e limitam a sua liderança, limitam o seu chamado, porque são negligentes com a sua saúde. Você precisa fazer exercício, você precisa ir ao médico, você precisa ser acompanhado com exames, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ter descanso, lazer, se divertir também, né? Então esse é o terceiro ponto para mim muito importante, que pode limitar, paralisar o líder: a falta de saúde. O quarto ponto: busque capacitação. Nós falamos isso alguns pontos atrás. Muitos líderes espiritualizam as suas responsabilidades.
Unção não substitui capacitação, e capacitação, claro, não substitui a unção. Então nós precisamos sim buscar capacitação. Isso pode limitar a sua liderança. Quinta coisa, não gere comparações, nem boas e nem negativas. Você é um indivíduo, não busque ser o outro. É um dos grandes erros de muitos líderes querer se comparar com os outros, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. O que isso significa? O teu chamado, querido, é o teu chamado. Não mate a sua identidade, querendo falar como tal pregador, querendo liderar como tal pessoa. Uma coisa, queridos, é você ter a pessoa como exemplo, mas não ter a pessoa, tomar a personalidade da pessoa. Uma coisa é ter a pessoa como exemplo, outra coisa é querer tomar a personalidade da pessoa. Não mate a sua identidade, querendo falar como uma pessoa, querendo agir como uma pessoa, né? Ter homens e mulheres de Deus como exemplo é uma coisa, mas desejar ser como eles é outra, totalmente diferente. Você precisa entender a sua identidade em Jesus. Esses são os 5 pontos que para mim prejudicam muito um líder servo, um líder de coragem. E eu quero concluir aqui desafiando a você a abraçar a sua liderança, a abraçar o seu chamado de governo, a entender que você em Jesus tem a capacidade plena de ser um líder e de ser um bom líder e de ser um líder servo. Eu espero, que você tome isso para a sua vida, que você abrace essa capacitação, que você abrace essa possibilidade de crescimento. E antes da gente encerrar, eu gostaria de estar indicando alguns livros, bem rapidamente. John Maxwell, A Arte de Influenciar Pessoas, é um livro muito bom para você que almeja a liderança, um livro de um contexto familiar que tem muito a ver com a liderança, O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá, é um livro muito importante para que você tenha. Um livro do pastor Juscelio de Souza, que fala também sobre família, sua origem e o seu destino, da editora Vinde, do Mevan, muito importante, você também tem ele. Um livro que a gente tratou nesse curso, Talento Não É Tudo, de John Maxwell, uma das grandes vozes de liderança. Talento Não É Tudo, muito bom você ler esse livro. O Desafio da Liderança, o pastor Elias Dantas, muito importante a gente ter isso também. John Maxwell, mais uma vez, 5 níveis de liderança. Esse livro aqui é top, 5 níveis de liderança. E outro do Maxwell também, o livro de ouro da liderança, ok? Que Deus possa te abençoar. Eu espero ter cooperado com o teu crescimento, eu espero ter cooperado aí com a capacitação da sua liderança. Que Deus te abençoe tremendamente.